nós estamos com o Leonardo Scopel para nós falarmos sobre a tributação na atividade rural neste ano e o que podemos esperar disso, Leonardo. Boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui. Fabélia, todo início de ano a gente espera, acompanha, né, que o governo ele estabelece algumas metas. E principalmente quando a gente fala de um novo governo, né? E a gente... Agora é o novo. Novo. E a gente, acompanhando algumas notícias, entrevistas, né, pautas, a gente pensa em alguns possíveis focos desse novo governo quando a gente fala da tributação, principalmente voltada para a atividade rural, né, para o agro. Porque de alguns anos para cá, o agro, em decorrência dessa crescente, veio chamando a atenção do fisco, do Estado, nessa saga de arrecadar, e acaba que chamou um pouco mais a atenção e é o foco em alguns setores, né, especialmente na tributação. Então a gente tem assim, alguns palpites que podem ser o foco aí desse novo governo. Obviamente que não sabemos se será implantado, até porque depende de um congresso, né? Mas certamente terão aí conversas de bastidores. E a gente pode começar falando até em um nível estadual, né, Fabílio? A famosa taxação do agro. A última vez que eu estive aqui, estava ainda em tramitação na Alego, foi aprovado, foi sancionado, o governador assinou, virou lei, já é realidade. Houve a publicação do decreto que regulamenta esse Fundeinfra, que é chamado, é um fundo que foi criado. E recentemente, há 2 semanas, algumas instruções normativas também foram publicadas que operacionalizaram o formato de arrecadação dessa taxação, né? É sempre bom a gente reiterar as alíquotas. Isso é em nível estadual, tá? Né? A gente está falando aqui num contexto do estado. E são 4 principais alíquotas, 3 na verdade. 1,65 soja, né? 1,2 cana-de-açúcar, 1,1 milho e existe ainda 0,5 sobre o gado. Inclusive, Fabélia, a gente já tem notícias aí de alguns clientes que essa taxação ela já está sendo retida pelas empresas adquirentes desses insumos. A gente bate na tecla que essa criação dessa taxa é inconstitucional, em que pese o governo defender que é algo facultativo, que de facultativo ela não tem nada. Eu acho que o ponto principal aí, eu acho assim que a ilegalidade mais descarada é a cobrança do ICMS na exportação. Com essa nova lei mudou todo um sistema que está previsto na Constituição Federal, que o STF já disse que é imune ao ICMS na exportação, que seja a exportação direta ou a exportação indireta por meio de trading. Mas mudou esse sistema no seguinte sentido: olha, é realmente imune, você não paga ICMS na exportação, mas agora você vai ter que pagar quando remeter esse produto. Você paga, no final, se constatar que houve de fato a exportação, você é restituído desse valor. Se você não quiser pagar esse ICMS, você paga o Fundeinfra de 1,65 se for soja, de 1,1 se for milho. Ou seja, é uma facultatividade induzida, ou melhor, uma obrigatoriedade induzida, né? De facultativo não tem nada. Falou que aquela é tão facultativa quanto o ladrão botar arma na sua cabeça e pedir para entregar. E falar que me dê o seu celular ou eu te mato. Justamente. Aí se você entregar o celular, ele pode ir embora ou te matar a si mesmo. Justamente. Se você não entregar, ele te mata e leva o celular. Justamente. O risco de morte está presente sempre. A garantia de te levar o celular também é presente. São assim, questões muito claras, Fabélia. Por exemplo, então, operação... pagar, você vai pagar. Vai pagar. Operação interna, venda de soja para indústria, isento de ICMS, tem um benefício fiscal. Mas agora com esse novo Fundeinfra fala, você vai pagar o ICMS. Se você não quiser pagar, se você não quiser se valer do benefício fiscal, recolhe o Fundeinfra. Ou seja, é uma obrigatoriedade. Se eu não quiser recolher o Fundeinfra,
paga. Eu vou ter que emprestar o dinheiro para um mal pagador. Justamente. Porque também eu não sei quando que eu vou ter de volta esse dinheiro e em que forma. E se vai ter o dinheiro para restituir, né? No caso de exportação. Então, assim, a gente fica muito claro que é inconstitucional, né? A gente torce aí para que o judiciário ele se manifeste. Voltamos a repetir no sentido do não recolhimento, né? Que Você aplique acredita de fato. que isso possa acontecer? Temos esperança, Fabélia. Temos esperança, porque partindo da questão técnica, é claramente inconstitucional, indevido. Se a gente partir para uma questão estritamente técnica. Agora, a partir do momento que às vezes envolve uma questão política, né, até que ponto o judiciário, o que ele vai sopesar no momento de dar uma decisão de não recolher, de depositar em juízo, aí já é uma outra situação. Não, depende muito de cada magistrado, futuramente dos tribunais, futuramente, quem sabe, do STF. Né? Mas a gente acredita e espera que sim. Mas isso é só um ponto, né, Fabíola? Quando eu disse no início, quais são as projeções ou os palpites? Eu tenho 2 que acredito que serão foco, né? Se não nesse ano, no próximo ano aí, no que se refere aos impostos. Primeiro, ITCMD. Existe já um projeto de lei, né? O ITCMD é um imposto que incide sobre a doação de um bem ou quando há transferência desse bem em decorrência da morte. Então, por exemplo, a pessoa falece, deixou herdeiros, esse patrimônio é transferido para os herdeiros, mas tem que pagar esse imposto, que é o ITCMD. Ele varia de 2% a 8% sobre o valor do bem. Acima de 600 mil, a avaliação acima de 600 mil é 8% aqui no nosso estado, é a alíquota máxima. Salvo engano, acho que no estado de São Paulo é 4%, alguns outros estados 6%. Aqui no estado de Goiás aplica-se de 2% a 8%. O que eu acredito? Essa alíquota pode aumentar. Né? Pode aumentar, já existe projeto de lei. Porque o que é o problema? Se é que a gente pode falar problema. A Constituição diz o seguinte: cabe ao Senado estabelecer as alíquotas máximas do ITCMD. E aí existe uma resolução do Senado de 1992 que diz que a alíquota máxima do ITCMD é 8%. Aí existe um projeto que busca alterar essa alíquota para 16%. Por ser um projeto de resolução do Senado, a tramitação é mais fácil. Teoricamente, é menos burocrática do que um projeto de lei. Então, eu acredito que é uma pauta do governo que usa como justificativa que em outros países esse imposto é de 30%, 40%, 50%. Agora você imagina, Fabíola, 8% já é muito alto. Você pagar 16%, 20% sobre o valor do patrimônio, sendo que o patrimônio já é da família, né, vai ser transmitido para os herdeiros, você ainda tem essa alta carga A gente ainda tributária. tem que pensar o seguinte, vamos lá pegar um valor aqui que seja bem fácil para fazer o exemplo, um patrimônio aí de 1 milhão para 4 herdeiros. Porque o patrimônio de 1 milhão, hoje... Para propriedade rural, por exemplo, não é nada. Não é nada. Não é uma nada. máquina básica é 1 milhão. Mas estamos lá com 1 milhão. Aí, hoje, um patriarca, ele até que vive com 1 milhão. Mas na hora que pega isso aí, tira lá 20% disso aí, já vira 800 mil. Aí divide para 4, já vira 200. Fora os outros custos. Né? Não estamos falando dos outros custos Justamente. ainda. Então, no fritigir dos ovos aí, vai sobrar 180 mil. 180. Então, quer dizer, meu pai tinha 1 milhão. Eu tenho 180. E às vezes, assim, que acontece muito, né? Os filhos participam dessa construção. Né? Então, Sim. no final, quando o Estado, você trabalha e o Estado pega a maior parte. E aí, Fabíola, é um ponto importante que entra o planejamento sucessório, né? Que é o momento, obviamente, cada caso deve ser analisado, tem inúmeras peculiaridades, a gente fala aqui de uma forma bem geral, mas fato é que pode ser algo que mais cedo ou mais tarde terá um aumento e que será muito significativo. E o mais provável, né? Porque é provável. Dentro do planejamento sucessório aí, eles estão de olho, porque se o planejamento hoje isenta alguma coisa, eles vão alterar isso aí. Tributação, o tributo em si, como é a maior fonte de arrecadação do Estado, sempre vai ser a galinha
dos ovos de ouro. E quando nós estamos falando Estado, isso é Em sentido Estado-governo. amplo. É governo municipal, governo estadual, governo federal. É Justamente. esse o Estado. Justamente. E cada, seja município, seja estado, seja união, tem os impostos de sua competência e teoricamente, os seus limites para cobrá-los, né? Já é 12h27. Vamos lá. Fabélia, enfim, fato é que existem outras, né, outras previsões aí, o próprio aumento do ITR, a gente acredita que existe um projeto de lei, acreditamos que será dado prosseguimento, vai aumentar, se for aprovado, aumenta de forma indireta o valor a ser recolhido de ITR, o ITCMD, o Fundeinfra, que já é realidade, já está sendo cobrado. Né? A definição do Fundo Rural que tem que ser nesse mês? Nesse mês, aguardemos aí qual será o posicionamento, né? Tem os embargos que está sob julgamento. Enfim, Fabélia, torcer para que seja da forma mais legal possível e tendo ilegalidades como do Fundeinfra, o judiciário ele se manifeste no sentido técnico dentro das 4 linhas da Constituição Federal. Tá. E aí, o ideal é o produtor fazer o recolhimento lá, comum, normal, ou ele fazer um depósito em juízo? A gente, em relação ao Fundeinfra, nós estamos trabalhando para que, montando um grupo de estudos, né, para que a gente monte uma estratégia para que deposite em juízo. Mas isso tem que ser analisado, cada cliente tem que procurar seu profissional de confiança, mas é o mais recomendável, tá? Que tente, desde que tenha, reitero, aquele profissional do lado que dê assessoria adequada para depositar em juízo. Se, obviamente, não é o simples fato, eu quero depositar em juízo. Não, precisa de uma ordem judicial, então depende do judiciário, não é assim, ouvi algumas pessoas, não, eu vou depositar em juízo. Não é bem assim. Precisa de uma ação judicial, precisa de uma autorização, né? A gente não sabe se o judiciário irá autorizar ou não, pode ser que indefira, como pode ser que defira. Então, todo caso deve ser analisado com muito cuidado, a gente está ainda numa fase inicial, tem que ser bem estudado, bem analisado, ponderar os riscos, né? Apresentar, o risco é esse, não tem risco, o que pode acontecer é isso. Enfim, tudo deve ser analisado com muita cautela.